Caríssimos e caríssimas, vamos retornar para os juizados especiais, vídeo 2, e falarmos aqui dos procedimentos, mas antes de tratarmos dos procedimentos, deixa eu comentar um pouco sobre os chamados princípios informativos dos juizados especiais. O que ele tem de especialidade? E começa o tema pelo tratado, pela fala acerca dos princípios que informam os juizados especiais. Foi criado, ou foram criados os juizados especiais para permitir um amplo acesso ao judiciário. A ideia foi essa. Ampliar a acessibilidade e ampliar, em consequência, a prestação da tutela jurisdicional. É essa a finalidade. Então, a ideia dos juizados especiais é firme no sentido de trabalhar o princípio da oralidade, o princípio da simplicidade, economia processual e celeridade, ok? Oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade. Vamos falar sobre cada um destes princípios. Importantíssimo. Muito, muito, muito importante, muito interessante, inclusive, ver como é que isso se opera na prática, no nosso dia a dia. Oralidade. Basicamente, os procedimentos são orais. Talvez até mais do que nós já encontramos dentro do procedimento comum, da justiça comum. Não é? Então, ali vocês vão encontrar citações, por exemplo, intimações, cartas precatórias. Lá não se trabalha com carta precatória nesse esquema que a gente conhece da justiça comum. Telefona-se de um juízo para outro para a prática de atos, não é? Dentro daquilo que nós já estamos acostumados a ver, ali ainda com mais intensidade. Por exemplo, desta intensidade, a possibilidade do autor fazer o seu pedido, fazer a petição inicial verbalizada, oralizada. Olha que interessante isso. Ali o interessado deduz suas pretensões, faz a sua petição inicial oralmente, e o funcionário é que passa para o papel, para o papel não mais, mas formaliza, baixa, reduz a termo, virtualmente, inclusive, claro, não é? É o chamado setor de atermação, que, por certo, vocês conhecem, já trabalharam, já tiveram por ali, sabem como é que funciona. Então, desde a petição inicial, ela já começa sendo oralizada. Não necessariamente, mas com esta possibilidade. E justamente para as pessoas, já atendendo ao segundo princípio, as pessoas mais simples, que têm pretensões para deduzir em juízo, e podem fazê-lo de modo bem simples. É essa a ideia mesmo, simplicidade. Simplicidade de formas. Chega até o balcão e verbaliza os seus reclamos, as suas pretensões, verbaliza.
simplificando o procedimento, sem necessidade, sem a obrigatoriedade de fazer uma petição inicial com aqueles rigores do 319, que nós vimos aqui em sala de aula, né? Já vimos. Simplicidade, não é? O segundo princípio informativo, simplicidade de formas, mas simplicidade também, mais genericamente falando. Ali vocês vão ver o juiz em mangas de camisa, sem paletó, sem a gravata, essa é a ideia, os funcionários vestidos de um modo menos solene, isso é proposital. Isso não é desleixo, isso não quebra aquela dureza, não é? Você vê num tribunal, por exemplo, todos togados. A pessoa mais simples já se sente diminuído pela própria suntuosidade do ambiente, das vestes, dos móveis de madeira pesados, não é? Volumosos, aquele ambiente austero. Nada disso pode ter nos juizados especiais. Simplicidade nesses aspectos bem abrangentes. Não é? Eu vi uma vez passeando na Praia do Mel, Ilha do Mel, lá no Paraná. Lugar lindo, maravilhoso. E nós vimos ali, estava com a minha esposa, meu filho, nós vimos ali, logo que descemos do barco, entramos na ilha, os juizados especiais, cíveis e criminais do estado do Paraná. Olha que interessante. Aí eu perguntei para os moradores, juizados especiais? Uma vez por semana, o barco atravessa o canal, sai do continente, vem para a ilha. Uma vez por semana. Vem o oficial de justiça, vem o escrevente, vem polícia militar, vem o oficial de justiça, e vem o juiz, e vem o promotor. Todo mundo atravessa ali o barquinho e vai até a ilha para atender o caiçara, o ilhéu. Dá para entender isso? Isto é simplicidade. Numa casinha ali simples. O judiciário está lá presente. Isto é simplicidade de formas. Aliada, essa simplicidade é simplicidade também dos atos processuais, permitindo uma intensa verbalização. Correto? Dá para entender o que é isso? E economia processual, celeridade processual, né? Tudo isso se busca. São princípios que norteiam os juizados especiais. Então vocês vão encontrar ali as fases mais sumarizadas, para que haja uma celeridade maior. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, a gente que sempre critica o judiciário, e eu em especial, elogiar quando merece, porque 3, 4 meses aqui em Poços do ajuizamento, nós temos o recurso prontinho, né? Instrução, citação, audiência de conciliação, instrução, sentença de mérito. 4 meses depois você está com o recurso já subindo para a turma recursal. 3, 4 meses, isso é quase que inédito no país. Isso é raridade. Né? Isso é raridade, tem que ser comemorado. Então funciona e muito bem em termos de celeridade, em termos de simplicidade. Aqui em Poços tem uma crítica que eu faço, a localização, né? A localização do nosso juizado está no Jardim dos Estados, um dos bairros mais chiques da cidade. Deveria estar lá pelo São Sebastião, lá pelo São José, lá pela Coab, mas é um problema seríssimo aqui com essa nossa geografia, né? A cidade ela
Se você instala os juizados lá no Jardim Kennedy, lá na Coab, olha quem mora nos outros 2 pontos, né? Lá na região da Cascata das Antas, lá na região do shopping, lá do outro lado, na entrada da cidade. Fica muito difícil lá pelo Santa Rosália, enfim. A nossa geografia é muito complicada. Então, procurou-se um local mais centralizado. Mas é essa a ideia, né, dos princípios da oralidade, da simplicidade, da economia processual, da celeridade. E mais um, que é o da irrecorribilidade das interlocutórias. Interlocutórias. Aguarda a sentença e depois você recorre. E mesmo em relação às sentenças, são cabíveis apenas e tão somente os embargos de declaração e o recurso inominado. Não é apelação, é recurso inominado. Então nós temos ali para ganhar celeridade, efetividade da tutela jurisdicional, uma recorribilidade restritíssima, né? E depois a gente tem que falar com mais calma, com mais cuidado a respeito dessa questão. Tá bom? Muito bem, eu vou parando esse vídeo por aqui e amanhã eu tento fazer a parte final do encontro, seja pela conferência ou seja também por outros 2 vídeos para comentarmos os procedimentos dos juizados cíveis e a sua fase, a recursal. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para todos vocês.